Bem, temos aqui hoje a revelação do Senhor Jesus diante do tentador. No deserto, quando Jesus passou pelo deserto, quando Jesus foi batizado pelo Espírito Santo, e 40 dias e 40 noites Jesus jejuou no deserto, e diante de Jesus veio o tentador para tentar Jesus. Porque diante das circunstâncias, diante da adversidade, diante das provas, nós somos tentados pelo tentador a colocar o próprio nosso Deus, que é o Senhor Jesus, à prova, né? E diante da circunstância, o tentador ele vem para querer nos tentar, né? Mas Jesus, ele era Deus, ele é Deus, o Senhor Jesus. Não precisa nem a gente dizer, será que ele é Deus? Ele é o Deus. Ele é o Senhor Deus Jesus. É tanto que eu provo como Jesus é o próprio Deus. Como Jesus é o próprio Deus, como está escrito em Mateus, capítulo 4, versículo 10. Mas eu vou ler do versículo 9, né? Que quando Satanás, ele veio colocar o Senhor, seu Deus, à prova. E Jesus tinha a palavra dele, a palavra de Deus, que é Jesus, para vencer a tentação, né? Porque a gente precisamos discernir e entender que a gente não pode colocar o próprio Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, à prova. Porque o tentador, ele veio, né? Mas eu vou ler para você do capítulo 6, aonde veio o tentador, o diabo, ele veio para tentar o Senhor, seu Deus, que é Jesus. Jesus afirmou que ele é o Senhor, Deus. Então, no capítulo 6, está escrito-lhe. E, falando que o tentador, e lhe disse o tentador a Jesus, se você é o filho de Deus, jogue-se para baixo, pois está escrito que ele dará aos seus anjos uma ordem referente a você, referente a Jesus. E eles o carregarão nas mãos, que os anjos carregarão Jesus na mão, para que não bata com os pés em uma pedra. Então Satanás disse, se você é o filho de Deus, jogue. Mandou Jesus se jogar para baixo. Porque Deus daria ordem aos seus anjos para proteger Jesus, para carregar Jesus na mão. Mas está escrito no capítulo 7. Jesus, ele prova no capítulo 7 que ele é o Senhor Deus. Que ele é Deus. Porque quando Satanás, no versículo 6, veio até Jesus e disse, e lhe disse o tentador, se você é o filho de Deus, dizendo para Jesus, jogue-se para baixo, pois está escrito. Quer dizer, o diabo, ele usou aquilo que estava escrito, ele disse, está escrito. Está escrito que ele dará aos seus anjos uma ordem, como está escrito também no Salmo 91, ele dará ordem aos seus anjos para que não bata em pedra. A gente, tirando referente do Salmo 91, significa que Deus também nos protege, mas vamos lá continuar em Mateus capítulo 4, versículo 6. Né? E ele o carregarão nas mãos, que os anjos de Deus carregará nas mãos, para que não bata com os pés em pedra. Agora, Jesus, aqui ele dá prova, quando ele fala no versículo 7, que ele é o Senhor Deus. E no versículo 7 de Mateus, Jesus respondeu ao tentador, também, falando Jesus, também está escrito, não ponha Jeová, o Senhor,
Jeová, o seu Deus, à prova. Então, o tentador estava colocando o próprio Jesus à prova. Mas Jesus aqui disse, não coloque o Senhor, seu Deus, à prova. Porque o tentador estava querendo tentar Jesus, que Jesus caísse do penhasco, que o Deus mandaria os anjos acolher Jesus, mas Jesus, ele deixou bem escrito, não tente o Senhor, seu Deus. Então, mostra que Jesus é o Senhor Deus. E Jesus disse, porque o diabo, ele não estava tentando o próprio Deus, ele estava tentando Jesus aqui. Se você é filho de Deus, o diabo, ele estava todo tempo desafiando Jesus. Mas está escrito aqui, Jesus lhe disse, também está escrito, não ponha